Lucas, capítulo 22, versículo 39, a suprema angústia. Você que não trouxe, puder ficar ao lado de alguém que você possa acompanhar, para que possamos viver tudo aquilo que Jesus irá falar para cada um de nós e as novidades do Espírito que Ele inspirará a cada um de nós. Vivemos bem esse momento de adoração, de vigilância, de oração, mas o momento de mergulharmos nesse tempo profético, a qual a igreja convida cada um de nós a fazermos memória. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 39, narra a suprema angústia. O evangelista Lucas narra da seguinte forma: conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Vamos orar novamente bem forte esse versículo 40, todos juntos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Por que dormes? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, Deus nos chama a entrarmos nesse mistério da suprema angústia. Nós percebemos que Jesus, Ele vai, conforme o seu costume, dirigir-se ao Monte das Oliveiras. Era um horto que, segundo as indicações da tradução do significado deste monte, desse horto, vai dizer que havia uma prensa para extrair azeite. No momento que eu preparava essa pregação, eu via que nós, como discípulos de Jesus nos tempos de hoje, se nós de fato queremos ter a unção necessária para sermos santos, para caminharmos, nós precisamos passar pela suprema angústia. Nós precisamos ser massacrados, assim se eu posso dizer. Nós precisamos ser, de fato, esmagados, porque nesse momento, vai dizer alguns teólogos, alguns estudiosos da Sagrada Escritura, que era o momento que toda a resistência do homem, que resistia à vontade de Deus, que resistia à vontade do Pai, que não quereria Deus, tudo aquilo que a humanidade queria contrapor à vontade de Deus, recaiu sobre a humanidade de Cristo. Não era apenas uma luta a qual Cristo estava lutando contra as tentações, contra o demônio, contra toda aquela situação. Não era só a luta contra o seu corpo, não era só a luta que recaía nas tentações do seu corpo, na dificuldade do seu corpo, mas era a tentação, era a resistência, era as inconstâncias, as contrariedades, o pecado de toda a humanidade que recaía sobre Cristo. Era como se o rolo compressor estava esmagando naquele momento. E eu vejo que é oportuno nós entrarmos nesse horto, nós entrarmos nesse Getsemane, nós entrarmos nessa angústia suprema, que nós precisamos ser esmagados para que de fato, assim como Jesus soou sangue, nós precisamos, ao ser esmagado, deixar que o óleo da unção de Cristo saia, recaia sobre nós, fruto do nosso sofrimento, da nossa entrega, que possa curar as feridas dos nossos familiares, curar as feridas de um povo. Assim como vai dizer a palavra que aquele que crê em mim mandarão rios de água viva do seu interior. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós estamos aqui em vigília, a quem nós estamos aqui em companhia, que não venha apenas jorrar, emanar água do nosso interior, mas venha emanar azeite, venha emanar unção, venha emanar a cura para curar a enfermidade da humanidade que se contrapõe à vontade de Deus. Não é à toa que nós estamos aqui. Nós estamos, e Deus nos inspirou a meditarmos nesse primeiro momento, e nós vamos ver que no decorrer dessa vigília,
outras pessoas, outros irmãos irão meditar algo parecido, que vai falar de vigiar, de orar, da insistência da oração, de estar com o Senhor. Mas o que Deus nos inspira nesse momento é algo muito profético. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Porque o evangelista Lucas, ele não narra como Mateus narra, ele não narra como Marcos narra, porque Mateus e Marcos falam que Jesus pegou 3 discípulos e levou esses 3 discípulos para vigiar com ele. Aqui não era um convite apenas para 3, aqui não era um convite apenas para um grupo seleto, aqui não era um convite só para aqueles que estavam perto do Senhor. O convite do Senhor, segundo a ótica de Lucas, era para toda a igreja estar em vigília, é para toda a igreja estar orando, é para toda a igreja estar suplicando. Por isso que deve haver uma dor no nosso coração, um aperto no nosso coração, que não é mais um rito, não é mais um ato, é uma profecia que precisa ser tocada em nosso coração. O nosso coração precisa hoje ser estremecido, porque Lucas vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos. Então fala com a pessoa que está do seu lado: o anúncio profético dessa noite não recai apenas para um grupo seleto, mas para todos os discípulos. Amados, nós sabemos que a história da paixão de Cristo, ela começa na cilada preparada pelos seus conspiradores e pelo traidor, Judas Iscariotes. Jesus é o justo que sofre o martírio. Jesus não merecia recair esse castigo sobre ele. Ele é justo, ele é santo, ele é poderoso, ele é o Deus eterno, ele é o magnífico, ele é o Shaddai, o Kadosh, ele é o tudo e nós não somos nada. Ele não merecia passar por tudo isso que ele passou, mas ele quis passar para que o castigo que recaía sobre nós, como vai dizer o profeta Isaías, que pesava sobre nós, agora pesou sobre ele, para que por força de suas chagas redentoras nós pudéssemos ser sarados, curados, redimidos, que pudéssemos de fato voltar à eleição de sermos santos, de voltarmos a ter o acesso do Éden, do jardim do Éden, como nossos primeiros pais tinham o acesso, porque eram santos, estavam sob a graça de Deus. Então Jesus, ele pega de nós emprestado a nossa humanidade, ele nos doa a sua divindade, pela sua morte e pela sua ressurreição, ele nos dá agora o acesso livre para que possamos voltar, e nós precisamos voltar a ocupar o lugar que nós fomos expulsos. E por isso que Jesus fez todo esse processo de kênesis, de esvaziamento. Ele procede passo a passo de acordo com o plano do Pai. O bonito é que Jesus, ele segue os requisitos. O bonito é que Jesus, sendo Deus, ele faz tudo aquilo que o Pai inspira ao coração dele, que determinou sobre ele. E muitas vezes nós, cristãos católicos, nós não cumprimos os requisitos, nós não vivemos segundo a regra, como vai dizer São Paulo, que vai receber a coroa aquele que viver segundo a regra, aquele que de fato pagar um preço. Hoje nós achamos que a nossa vida aqui, de nós chegarmos numa quinta-feira da paixão, de nós participarmos do culto litúrgico, de chegarmos amanhã, fazermos a adoração que nos é devida, participarmos do ato litúrgico, ir para a procissão, ver o teatro, tudo aquilo, mas infelizmente que nós fazemos isso e não passa de ser um teatro, porque não há dor no nosso coração. E nós sabemos, como judeus, nós somos chamados a fazer memória, nós não somos chamados a fazer um teatro apenas, nós somos chamados a resgatar e fazer memória aquilo que aconteceu, como acontecia com o povo judeu. É de fazer memória, de trazer aquele momento, aquela realidade para agora. Então eu sou o discípulo que traiu, eu sou o discípulo que negou. Nós acabamos de participar do banquete nupcial do Cordeiro, nós acabamos de participar da Santa Missa, a qual o Senhor vai dizer que ele não veio para ser servido. Onde ele fala isso? Do gesto profético de lavar os pés. Ele dá ali o sentido concreto do seu chamado, o sentido concreto da sua missão, da sua vocação de ser servo. Só que muitas vezes nós não temos a noção de que aquela ceia, a última ceia, foi a ceia também da traição e da negação. A ceia que Jesus disse: um de vós irá me trair. Todos disseram: serei eu, Senhor, serei eu. E chega no final de tudo, no momento ali, o único que não fala,
é Judas, mas no final ele vai falar, serei eu, e Deus vai dizer, Jesus vai dizer, tu o dizes. Será que eu que participei desse banquete, será que eu participei dessa missa, eu estou sobre o jugo de uma traição? Eu estou sobre o jugo de uma negação, como o padre disse hoje, e fazendo memória dessa negação, enquanto o galo não cantar 2 vezes, tu me negará 3 vezes, dizendo para Pedro. Nós precisamos entender em que contexto nós estamos, em que contexto nós queremos estar, porque vai dizer para nós que a antiga aliança, a união de Deus com o povo, era simbolizada pela aspersão do sangue de um animal, como está em Êxodo capítulo 24, como nós lemos na primeira leitura da missa do lava-pés. Agora a união perfeita no sangue, é no sangue do próprio Deus que se fez homem. Não é mais de animais, não é mais de um cordeiro, não é mais de um sacrifício, a qual vai aspergir, simbolizando. Não, agora é o próprio Senhor que se dá em oferta, que se dá em sacrifício, para que de fato o sangue dele venha nos redimir e nos expulsar todo espírito do mal sobre a nossa vida, não só sobre a nossa vida, mas sobre, como eu disse na última ceia, fica muito claro para nós cristãos, que presente à mesa do Senhor havia o traidor e havia aquele que iria negá-lo. Vai dizer a palavra que todos negaram o Senhor, todos deixaram de ir para a cruz com o Senhor, exceto João, que foi na cruz até junto com Maria. Então não foram todos. Qual lado que nós queremos estar? No lado de João, que nós vamos até a cruz, para que de fato possamos receber de Jesus a graça de ter a mãe dele como nossa mãe, e de nós de fato assumirmos como filho da mãe, da bem-aventurada Virgem Maria. Mas talvez nós podemos ser Pedro, mas nós pedimos pelo poder do nome de Jesus que nós não sejamos Judas, que nós não sejamos o traidor, para que nós possamos ter acesso de fato ao reino dos céus. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a presença à mesa do Senhor, a presença à Santa Missa, a graça de comungar o corpo, sangue, de alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não é fidelidade, não é garantia de fidelidade a Jesus, haja vista que Judas estava na mesa. Haja vista que Judas também comungou do Senhor. Ele fez parte da ceia. Ele experimentou a graça de fato estar ali naquele banquete. E muitas vezes nós também estamos fazendo parte. Mas será que eu estou fazendo parte, mas a semente da traição entra em mim? Aquele que trai tem responsabilidade pessoal. Nós sabemos que há um desígnio de Deus, nós sabemos que um iria trair, mas Jesus mesmo disse, ai daquele que recair esse mal. Era necessário, era preferível que não nascesse. Um de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. E quem me trair seria preferível que não tivesse nascido. Pergunta ao Senhor agora, serei eu, Senhor? Pergunta no fundo da sua alma, serei eu? Porque diante daquele contexto, claro, eu acredito que muitos falam, serei eu, não sei como que você, diante de Jesus trazendo essa palavra, qual seria a sua resposta? Serei eu, Senhor, tu és onisciente, tu sabes tudo, serei eu, Senhor, dá-me a tua graça, Senhor, que não seja eu, e que eu não fique mudo, que eu não fique calado, que eu não fique nos bastidores, que eu não fique ali numa situação passiva, não, mas que eu tenha uma visão, uma atitude ativa nesse momento. Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Ah, Senhor, se tu nos desse o batismo de angústia, as nossas almas hoje estariam quebrantadas, arrependidas. Se tu desse à igreja o batismo de angústia, nós estaremos aqui chorando. Nós estaremos aqui gritando, Senhor, porque nós não aguentaríamos o tamanho da tua glória invadindo as nossas almas, invadindo os nossos corações. Nós não aguentaríamos a tua presença e aquilo que a música canta. E muitas vezes nós cantamos também, temos uma música que fala isso. Nós de fato não conseguiríamos ficar de pé nem sentado diante
do poder de Deus sendo manifestado para cada um de nós. Mas infelizmente o véu foi rasgado, mas sobre nós ainda não foi rasgado, porque há algo que nos vela os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos, fecha o nosso coração. Nós somos insensíveis ao grande mistério que nós estamos celebrando. Senhor, se abrisse os nossos olhos, se abrisse os nossos ouvidos, nossos corações, nós saberíamos quem Tu és e saberíamos quem nós somos. Nós quereríamos ir apressadamente ao Teu encontro e cantar e bradar o canto da vitória, Senhor. Por isso eu peço hoje, Senhor, dá-nos o batismo dessa angústia suprema, porque Tu nos ensina que era necessário irmos para a angústia suprema, era necessário Tu viver a angústia suprema, para que de fato pudesses ir para a cruz. Senhor, como eu peço à Tua igreja aqui reunida esse batismo de angústia, porque se Tu nos desse esse batismo de angústia, nós não seremos como Judas, nós não iremos tramar contra Ti, Senhor, nós não iremos trocar-te por algumas moedas, não, Senhor, nós não iremos ter uma visão apenas de que Tu irias restaurar Israel com poder político, não, Senhor, com a Tua realeza, não, Senhor. Nós iríamos de fato compreender que Tu eras o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, e o Cordeiro precisava ser sacrificado. Também vós estáis limpos, vai dizer Jesus, disse Jesus na Santa Missa. Também vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus que disse que um de vós vai me trair, agora no lava-pés ele fala que nem todos estão limpos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Em Lucas, como eu disse no início, Jesus não escolhe 3 discípulos do grupo para acompanhá-lo. Por isso, sua admoestação para rezar, a fim de não cair na tentação no dia de hoje, é dirigida a toda a igreja. É dirigida a todos, sim. Não é apenas um grupo. Toda a igreja precisa estar em estado de vigilância nessa noite. O próprio Jesus é posto à prova pelo desejo de evitar a taça, mas aceita a vontade do Pai. É o clímax da luta contra Satanás. É aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 4, que Jesus, depois de sair do Jordão, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto. Aqui há um combate espiritual sendo de novo relatado, mas agora é um momento de culminância. É um momento que Satanás poderia ofuscar os planos do Pai, ou Jesus poderia frustrar o plano de Satanás contra a humanidade. E foi o que aconteceu. Mas o bonito de tudo isso, que Jesus sendo Deus, a palavra vai dizer que um anjo veio em sua ajuda para que ele pudesse rezar com mais intensidade. Senhor, muitas vezes eu quero lutar comigo mesmo. Senhor, muitas vezes eu quero me valer das minhas forças. Muitas vezes, Senhor, eu não julgo que preciso das pessoas, que eu preciso do Teu auxílio. Mas Tu sendo Deus, Senhor, um anjo veio te ajudar. E eu peço, Senhor, que nesta vigília um anjo também venha nos ajudar nesse combate. Que o nosso anjo da guarda venha nos ajudar, Senhor, para que nós não possamos te trair. Senhor, se nós quisermos te trair, se nós estivermos saindo do trilho, Senhor, faça com que esse anjo venha em nosso auxílio para que possamos orar com mais intensidade. Seu suor não é sangrento, mas cai dele como coágulo de sangue. E nós sabemos que esse coágulo de sangue é um processo que, se você for perceber, como explicar isso? Não é um choro, uma lágrima que Jesus chorou e saiu lágrima dos seus olhos, as lágrimas eram sangue, não. Vai dizer que o suor dele não era um suor sangrento, mas era como coágulo de sangue, gotas que saíam do seu corpo, para que nós possamos entender já o sofrimento, que muitas vezes nós meditamos o sofrimento da cruz e muitas vezes não entendemos o sofrimento de Jesus na angústia suprema. Nós precisamos entender que nesse caminho, ainda alheios à importância que acontece em seu meio, os discípulos estão o quê? Do
Pergunta a pessoa que está do seu lado: está dormindo ou está na vigilância? Tamanho a dor e o sofrimento de Jesus, os discípulos estão dormindo. Mas sabe por que os discípulos estavam dormindo? Porque eles não foram capazes de ver essa guerra que Jesus estava fazendo. Ah, se vissem, eu imagino Pedro, Tiago e João vendo Jesus transfigurado, vendo Jesus manifestando a tua glória. Se eles vissem o terror que foi a angústia suprema, eu acho que eles morreriam de fome, não conseguiriam aguentar. Se ver Jesus transfigurado em sua glória, já não houve uma compreensão exata do que estava acontecendo. Imagina ele sendo triturado, imagina ele sendo esmagado, imagina o homem sangrando, imagina o homem chorando, imagina o homem gemendo, imagina esse Deus que eles viram ressuscitar mortos, curar paralítico, curar leprosos, fazer milagres e prodígios, agora sendo totalmente desfigurado. Outrora ele foi transfigurado, mas agora, diante do cume da sua missão, ele é desfigurado. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você já foi desfigurado? Você está desfigurado? Você que está sofrendo, olha para o irmão que está do seu lado: será que ele já foi desfigurado? Falar para ele e para ela: teu sofrimento não tem comparação ao sofrimento de Cristo. Nós não chegamos lá ainda. O dia que nós chegarmos, aí sim nós iremos compreender que mistério é esse que nós estamos celebrando. Na exortação a eles, vemos Jesus advertindo-nos que nos fortaleçamos com oração fervorosa para a perseguição que certamente virá. Nós não podemos dormir como os discípulos dormiram. E uma oração fervorosa não é uma oração gestual. Uma oração fervorosa não é uma oração que grita. Uma oração fervorosa é uma oração que assume o sacrifício de Jesus, que assume a sua dor, que não é mais discurso e palavras vãs, que não toca e não penetra em nossas almas e não causa mudança. Quando nós estamos diante dessa angústia suprema, quando nós pedimos: Senhor, dá-nos uma angústia, porque muitas vezes nós achamos: Senhor, está na tua presença, Senhor, está caminhando na santidade, Senhor, está caminhando no teu amor, vem paz no nosso coração, vem tranquilidade. Não, o Senhor está falando do cume da vontade de Deus. É quando a nossa alma está em angústia suprema, é quando nós não compreendemos nada, é quando nós achamos: Senhor, nós não merecemos estar aqui, Senhor, nós não queremos estar aqui. É quando há lágrimas em nossos olhos, é quando nós de fato quebrantamos as nossas almas, dizendo: Senhor, eu pequei, eu prevariquei. Foi isso que Neemias fez em seu livro capítulo 1. Ele, naquele momento, numa angústia suprema, similar àquilo que Jesus estava vivendo, ele começa a confessar o seu pecado, ele começa a confessar o pecado dos outros, ele começa a chorar, a jejuar, a orar. Ele não olha agora só para si. E foi isso que Jesus fez. Ele não olhava para si, ele olhava para a vontade do Pai, o amor do Pai, e ele olhava para a humanidade, e ele olhava para nós que estaremos aqui nessa vigília. E mesmo sabendo de tudo isso, nós iremos trair o Senhor. Mesmo sabendo de tanto sofrimento e amor, nós iremos trair o Senhor. Senhor, se tua igreja descobrir e redescobrir o tesouro que és tu, Senhor, no Santíssimo Sacramento, se a tua igreja redescobrir o que nós estamos vivendo nesse tempo, nós morreríamos de amor por ti, Senhor. Nós gritaríamos para o mundo, nós bateríamos nas casas, nas praças, nas vielas, nós chamaríamos todos para cá. Querido e querida, essa vigília você não veio orar, vigiar para os outros, porque você vigia para si mesmo. Porque Jesus disse: orai para que não caiais em tentação. Por que eu oro? Para não cair em tentação.
Essa vigília não é o momento de eu dar, sim, vai ter um momento profético de interceder. Sim, você pode interceder, mas você precisa entender que você está aqui para que você não caia em tentação. A igreja está dando todos os elementos necessários de misericórdia para que nós possamos entrar nesse mistério, para que depois lá na frente não nos seja, de fato, não sejamos de fato ser pegos de surpresa, onde não vai haver mais misericórdia, mas a justiça de Deus sobre cada um de nós. Senhor Jesus, que possamos hoje compreender esse mistério, mas não é somente hoje, Senhor. Que possamos ser mais responsáveis na nossa oração. Senhor, se nós tivéssemos consciência de que os nossos familiares estão já fadados para ir para o inferno, porque não experimenta esse amor, porque não experimenta essa graça, porque não faz parte da igreja, porque não entra na arca, não entra na tenda do Senhor, na tenda de reunião, e muitos de nossos familiares não estão a ver essa vontade de Deus, a ver essa igreja, e isso não causa dor dentro de nós, isso não causa lágrima dentro de nós, Senhor. Aí sim tem sentido da intercessão. Senhor, eu vou estar em vigilância por mim, para que eu não caia em tentação, mas que por meio, Senhor, da minha entrega a Ti, os meus sejam salvos. Não tem como eu chegar no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que o parente meu não quer saber de Deus. Não há como eu querer vir para a igreja e pensar em mim mesmo e ver os meus amigos que nasceram comigo, estudaram comigo e que fizeram tantas coisas, estão avessos de Deus, e nem sequer oro por eles, nem sequer eu os convido para estar aqui. Nós precisamos hoje, de uma vez por todas, orar para não cair em tentação, mas que a nossa alma entre em angústia suprema, sabendo que uma humanidade está indo na contramão da vontade de Deus. Neemias, homem da aflição, homem da angústia, homem da consolação, como tantos outros profetas, como os discípulos, nós hoje somos chamados a entrar nesse mistério e pedir ao Senhor: Senhor, eu tinha medo da angústia, e todas as vezes que vinha angústia sobre mim, eu achava que estava na contramão da sua vontade, mas agora o Senhor me indica que próximo à angústia é sinal que eu estou próximo da minha salvação. Quanto mais próximo da angústia, é sinal que eu estou mais próximo da vitória. Quanto mais próximo da angústia, quando viver da angústia, é sinal que eu estou mais próximo da bênção que o Senhor preparou e reservou para cada um de nós. Por isso, Senhor, não me tire da angústia, porque assim tu quiseste, mas tu falaste para o Pai: se for necessário, afaste esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É o que nós queremos hoje, Senhor. Nós quereríamos estar fora da angústia, nós quereríamos estar fora do sofrimento, da aflição, mas nós entendemos hoje que a via de salvação passa pela via da angústia suprema. Por isso, Senhor, faça o meu coração arder. Faça o meu coração arder de angústia por amor a Ti, e saber que muitos dos meus, Senhor, deveriam estar aqui e não estão. Por isso eu quero, Senhor, hoje entregar a minha vida a Ti, para que eles sejam salvos. Senhor, eu te peço perdão, porque antes de experimentar o ato litúrgico, onde fazemos memória da Tua crucifixão, eu já estou pensando naquilo que eu irei comer na Páscoa, daquilo que eu irei fazer na Páscoa. Senhor, o mundo entrou cheio na igreja, o mundo entrou cheio na minha família, o mundo entrou cheio na minha consagração, e que eu já estou querendo pular, Senhor. Não, é um momento de dor, é um necessário, Senhor, morrer por Ti, Senhor.
Buscar a Ti em primeiro lugar. Por isso eu te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu estou planejando fazer. Te peço perdão, Senhor, porque eu não planejei estar aos Teus pés. Há projetos para tudo, Senhor. Há planejamento para tudo, menos para estar aos Teus pés, Senhor, junto de Ti.